Quantas vezes a gente já falou aqui? O Tite precisa enxergar que o estilo de jogo dele não está combinando com o Flamengo. Esse estilo do Felipe Luiz é o estilo de jogo que a gente fala que é do Flamengo, né, Bruno? É ofensivo, cria muita chance, não para de atacar. Claro, só para de atacar quando cansa. Chegou um momento ali que a gente via que o time do Flamengo estava exausto. Mas jogou muita bola realmente, né, Bruno? Bom, boa tarde, Pilharo, boa tarde a todos. O time jogou bem, sim, merecia ganhar. Essa coisa de estilo, quando ele perder, o mesmo torcedor vai dizer que não representa. Então, isso aí eu não levo muito em conta, porque o Felipe até agora ele não perdeu. Ele perdeu um jogo que ninguém ligou. O que ele tinha que ganhar, que era a Copa do Brasil, ele ganhou. Então, aqui no Brasil, eu não tenho muita esperança em relação a é isso, aquilo, é estilo. Como ele falou, ele é muito realista. Eu sei que se eu perder jogo, eu tô ameaçado. Infelizmente, é assim que se trabalha no Brasil. O cara se sente ameaçado o tempo inteiro. E ele não está mentindo, é verdade, ainda mais em ano eleitoral. Então ele tem razão, mas não deveria ser assim. O cara deveria trabalhar tranquilo e confortável, sabendo que vai ter momento bom, momento ruim, ele vai seguir. Mas a realidade não é essa, e ele sabe disso. Ele é um cara bem inteligente, ele sabe que o cargo dele está sempre ameaçado. Eu digo que no Brasil, todos os técnicos são interinos. Todos são, né? Todos ali estão dependendo de resultado, então todos são interinos. Não tem muita diferença de um técnico no Brasil do que quando, por exemplo, o Marcão assume o Fluminense, que é um cara que assumiu várias vezes, ou, sei lá, ano passado o Mário Jorge, quando assumiu o Flamengo, não é muito diferente de outros, né? O Mário Jorge já está na Arábia Saudita. Então, todos são interinos, e o Felipe sabe disso. E com o ano eleitoral pesa também em relação a isso. Mas o trabalho dele está bem feito, que é o que ele tem que fazer, é o trabalho dele, né? O que vão achar dele, ele não tem controle da situação, ele tem controle sobre o trabalho dele. E o trabalho dele, por enquanto, é muito bom. O time jogou bem, o time mereceu ganhar, perdeu muitos gols, que é um problema muito antigo do Flamengo. O Flamengo é um time que perde muitos gols. O único cara que faz gol com frequência no time é o Pedro. É o único cara, se pegar a temporada, ele tem 30 gols. O segundo colocado não tem nem 10 gols na temporada. Então, quando perde o Pedro, isso fica mais acentuado ainda de como esse time perde gol. Mesmo no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, perdeu gols absurdos. O Flamengo até saiu o gol do Plata. Então, isso é um problema que vem de muito tempo e sem o Pedro fica pior. E o Felipe vai seguir o trabalho dele. O estilo de jogo dele é um estilo que exige bastante da parte física. E aí é uma outra armadilha que o futebol brasileiro arma para os treinadores. Na temporada que vem, se ele estiver dirigindo o Flamengo, vai ser uma temporada de uns 80 jogos. Em alguns jogos ele não vai conseguir jogar assim, o que é um absurdo, porque o estilo dele é esse, mas ele não vai conseguir jogar sempre assim, porque o futebol brasileiro não permite. Então o Felipe tem que fazer o trabalho dele. E isso ele está fazendo muito bem. E aí, se vai ganhar, vai perder, se vão ameaçá-lo ou não, infelizmente ele não tem controle sobre isso. Eu até entendo, Bruno, né, que realmente futebol é resultado. Né? Futebol no Brasil é resultado. Agora, eu acho que o torcedor, eu, por exemplo, tá? E aí eu não falo só como torcedor do Flamengo, torcedor de qualquer clube. Eu acho que uma coisa pro torcedor é ele perder jogando mal. E a outra coisa é ele perder jogando bem, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. No caso do Peñarol, por que eu fiquei louco? No caso do Olímpia, por que eu fiquei louco? Né? E aí o Flávio fala que adora ver chilique. O que eu acho que o torcedor fica maluco? Cara, você jogar contra um time muito inferior a você e não jogar nada, tipo, o que você passa a imagem pro torcedor? Imagem de covardia. É uma imagem de covardia, porque o Flamengo era para atropelar o Olímpia do Paraguai, dentro e fora de casa. O Flamengo era para atropelar o Peñarol, como fez o Botafogo, dentro de casa e fora. O Botafogo não fez fora, mas também botou o time todo reserva. Vale deixar claro, não botou seus principais jogadores para jogar. Se botasse, era atropelo dentro e fora de casa. O que eu digo é, eu acredito que o Felipe Luiz possa ter uma grande longevidade nesse Flamengo, primeiro, porque ele já conquistou um título, e aí eu concordo com o Bruno, você já tira um peso. Quando você conquista um título de expressão, o torcedor sempre releva, não, calma, vamos ter um pouquinho de paciência, o cara já ganhou um título. Segundo, porque eu acho que dificilmente o Felipe Luiz,
Ele vai ter um time que vai apresentar o futebol que o Flamengo do Tite apresentava, que o Flamengo do Sampaoli apresentava, que o Flamengo do Paulo Souza apresentava. Um Flamengo chato, entendeu o que eu quero dizer? Um Flamengo que você fica vendo o jogo e você fala: gente, não é possível. Não é possível que esses caras tenham Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo, todos os jogadores, Michael, e jogue o que está jogando. Não é possível que o cara tenha esse elenco na mão e não apresente futebol. Eu acho que o torcedor de qualquer clube, não digo só do Flamengo, e aí eu pergunto pro Flávio, ele tem mais paciência se o seu time tá jogando bem. Felipe Luiz emplacou aí 2 derrotas, 3 derrotas, mas jogando bem, pressionando, perdendo gol. O torcedor vai reclamar com o time. Vai falar: cara, que esses caras não conseguem acertar o gol? Mas eu acho que um treinador, quando ele apresenta bom futebol, ele tem mais chance de longevidade. Não sei o que vocês pensam. Flávio. Bom, boa tarde, Pilhado, Vamp, Bruno, amigos. Eu acho assim, o Felipe até agora apresenta um jogo agradável. Ontem eu trabalhei nesse jogo. Para quem não viu, 0x0 não conta a história, foi um jogo para ter gols mesmo. Foi legal de ver, foi bom. E eu gosto muito, eu falo sempre, eu tenho que trabalhar, eu prefiro trabalhar em jogo decente, né? Você trabalha no jogo indecente, tem que trabalhar do mesmo jeito. Você não pode levantar e ir embora. Ao contrário, quando você está em casa, que o jogo está enchendo o saco, você desliga a televisão e vai embora, vai fazer outra coisa. Então, maneira agradável de ser. Mas ao contrário de você, Pilhado, eu acho que o torcedor quer saber de ganhar. Hoje o bom gosto não é uma coisa que o torcedor brasileiro tem mostrado, não. Ele quer que o time ganhe, mesmo que seja roubado, mesmo que seja... Roubado que eu digo é erro de arbitragem, mesmo que seja jogando de qualquer jeito. Hoje realmente não se preserva muito espetáculo. O futebol como um todo, ele deixou de se dar importância àquilo que era, né? O futebol brasileiro ele era gostoso de se ver, era bonito de ver, era agradável. Tanto que hoje a gente... quando traz treinadores de fora, cobra-se o resultado. Se ele estiver mostrando alguma coisa legal, mas não estiver ganhando, também ele não dura muito. Por que o Jorge Jesus ficou marcado? Porque além de jogar bem, ele ganhou. Se ele não tivesse ganhado, esquece. Já tinha desaparecido. O que segura o Abel Ferreira no Palmeiras? Os títulos. O time do Palmeiras não é um primor para você assistir jogar, mas os títulos seguram. Então eu acho que aqui a gente preserva, a gente só liga para resultado. Felizmente... O Ferran Soriano deu uma entrevista muito interessante quando perguntaram sobre o Rogério Ceni. Ele falou: olha, eu vejo... O Ferran Soriano escreveu, inclusive, um livro chamado A Bola Não Entra Por Acaso, que ele fala muito do Guardiola, do Barcelona e tal. Aquele Barcelona que mudou o futebol mundial em 2008, onde o Ferran Soriano era o manager e o Guardiola era o técnico. E ele explica, né, como é que eles faziam, como é que a coisa funcionava. Então ele diz assim: olha, os métodos que o Rogério Ceni utiliza são os mesmos do Guardiola, o sistema de treinamento. Hoje na internet você consegue pegar tudo. Todo mundo sabe como o Guardiola dá treinamento, como o Mourinho dá treinamento. A maioria você consegue, principalmente esses grandes treinadores internacionais. Só que repetir é complicado. Então, por exemplo, quando o Rogério Ceni dá um treinamento, ele dá o treinamento para um jogador bom, que é o garoto Carlos Alexandre, mas ele não é o Rodri. Ele dá o treinamento para o Everaldo, mas o Everaldo não é o Haaland. Né? Ele dá um treinamento para o Caio Bi, não é o De Bruyne. Não, e eu não estou menosprezando esses meninos, não, aqui para o nosso futebol. Eles são bons jogadores, eles têm utilidade. Mas ele soube entender que o trabalho do treinador, ele faz o melhor que ele pode, dentro do nível que ele pode, mas que a coisa não rola porque falta uma série de coisas, inclusive peças, talvez o melhor encaixe, um ou outro acerto tem que ser feito. Mas ele vai trazer um cara pro lugar do Rogério Ceni, porque não está obtendo resultado, e ele quis dizer o seguinte: não darão um treinamento melhor que o Rogério dá. Então é melhor eu tentar acertar com esse cara que tem uma metodologia moderna de trabalho, talvez trazer peças mais específicas, talvez acertar uma coisa ou outra no relacionamento, porque não é só o resultado, mas isso é uma cabeça de fora do Ferran Soriano. Fosse outro time, o Rogério estava ameaçadíssimo, embora, pelo que disse o manager do Grupo City, ele faz um trabalho correto, o trabalho dele é bem feito, mas o resultado não veio. E aqui não existe isso. Não tem... primeiro que não tem ninguém no futebol brasileiro com a capacidade, ou quase ninguém, com a capacidade do Ferran Soriano para analisar se o trabalho está sendo bem feito. Acho que o Marcos Braz sabe dizer se o treinamento do Felipe Luiz é bom ou ruim? Pô, não sabe nada. Ele é um torcedor com cargo. Então não adianta nada, ele vai julgar resultado.
Então é em cima disso que eu acho que se o Felipe não ganhar, ele vai ter problemas. Essa coisa do futebol bem jogado pode dar um tempinho, mas acho que ele ganhou um fôlego com a conquista da Copa do Brasil. Por exemplo, ontem o Flamengo era para ter vencido o jogo. Digamos que esse jogo fosse o jogo de 15 dias atrás, quando o Flamengo jogou pela Copa do Brasil. O Flamengo ganhou o jogo. Né? Se fosse esse 0-0 e ele levasse lá para Minas um outro 0-0 e perdesse lá, mesmo jogando assim, ele seria cornetado. Talvez até já tivesse sido demitido. Então aqui o bom senso, a leitura de jogo, ela é muito deficiente, muito deficiente. Boa parte não tem nem capacidade para fazer essa leitura de jogo. E uma outra parte joga pelo resultado, que é o resultado. Virou nesses grupelhos que vivem do futebol e tal, eles vivem muito do resultado para vender mais camisas das facções deles. Tem os blogueiros que vivem não tô falando de profissional, tô falando qualquer Zé Mané, e aí o cara vira influencer, né? Então a palavra do influencer tem importância. E aí ferra tudo. E esse cara precisa que o time ganhe, para ele poder ter mais likes, ter mais seguidores. Aí, velho, em cima com esse tipo de análise fica complicado você analisar o trabalho do cara, porque esse cara não tem capacidade de analisar, então eles vão cobrar o resultado. Então eu acho que o Felipe Luiz ele tem razão, ele precisa ganhar. Se ele não ganhar, ele tá ferrado. Agora, teve um assunto que gerou muita polêmica, que foi o pênalti, né? O Davi Luiz perdeu o pênalti. O Davi Luiz é um baita cobrador de falta, sempre foi cobrador também de pênalti, por onde ele passou, né? De disputa por pênaltis, ele sempre cobrou pênalti. No Chelsea, no Paris Saint-Germain. Só que o Alcaraz tinha cobrado 2 pênaltis recentemente e tinha feito os 2 gols. Aí o Davi Luiz cobra o pênalti. E é claro, se o Davi Luiz tivesse feito o gol, eu acho que ninguém ia ter falado nada. Só que aí surgiu uma cobrança nas redes sociais, cobrança até na coletiva, porque o Felipe Luiz explicou. Ele falou, é o Davi Luiz e o Alcaraz. O Felipe Luiz explicou na coletiva. Só que está gerando uma polêmica, porque o Alcaraz tinha feito os 2 gols de pênalti e o Davi Luiz cobrou e perdeu. Agora, o treinador falou, vamos até escutar o que falou o Felipe Luiz, porque depois eu quero perguntar para o Vamp. Se você acha que realmente foi errado o Alcaraz não cobrar, já que ele tinha feito 2 gols recentemente, ou não. Não, o clube pode ter 2 cobradores. Nessa situação, o Davi Luiz cobrou, porque foi o que disse o Felipe Luiz. E ele falou, qualquer decisão do meu time, eu participo. Chamou a responsabilidade. Ele falou, se o Davi Luiz cobrou e perdeu, eu decidi. Não foi o Davi Luiz que botou a bola debaixo do braço e cobrou o pênalti. Eu fiz parte da decisão. Vamos escutar primeiro o Felipe Luiz e depois eu quero escutar todo mundo da mesa sobre essa polêmica, né? Que hoje nas redes sociais é assim. E aí já começam e aí colocam uma foto do Alcaraz falando pro Davi Luiz se era ele que ia cobrar ou se o Davi Luiz quer cobrar. Vamos ver aí o que disse primeiro o Felipe Luiz. Participo de todas as escolhas do meu time, tudo que faz no campo, até os arremessos de laterais, as jogadas de escanteio, as jogadas de falta, as cobranças de pênaltis. E o Davi Luiz e o Alcaraz eram os 2 batedores da minha lista de hoje. O Davi Luiz treina todos os dias pênalti. O Charlie também treina praticamente todos os dias pênalti. O Davi tem uma média de acerto incrível. E acredito porque aconteceu, o Davi vai poder explicar melhor, né? Mas eu acredito que o Everson conhecia ele, alguma coisa assim. Ele acabou perdendo o pênalti, mas isso é absolutamente normal, porque o Charlie também poderia ter errado o pênalti e qualquer outro jogador está sujeito a errar um pênalti, né? Isso é treino, é prática e eu tenho plena confiança nos batedores que eu escolho. E se eu coloquei o Davi Luiz como um dos 2 batedores, porque depois dentro do jogo um se sente mais com mais confiança, outro com menos confiança, então eu sempre coloco 2 batedores. E se eu coloquei o Davi Luiz como batedor de pênalti é porque eu vejo ele treinar e sei da capacidade de bater pênalti que ele tem, porque é um jogador que já bateu pênalti em final de Champions League. Olha aí, ó. É o Felipe Luiz falando e ele diz, eu chego para um jogo com 2 cobradores. E aí eu acho que até diminui essa polêmica. Se o treinador diz que ele tem 2 cobradores, eu acho que diminui um pouco. Claro, né? É uma situação que o torcedor fala, pô, o Alcaraz tinha feito 2 gols, por que ele não cobrou esse? Vamp, você concorda com o Felipe Luiz? Se ele tem 2 cobradores, pode ser qualquer um, e foi o que ele disse, né?
Eu até estava no estádio, pronto, nessa final de Champions, que foi no estádio do Bayern de Munique, né, lá na Alemanha, que o Chelsea enfrentou o Bayern na casa do Bayern e venceu a Champions, né? Foi a primeira Champions aí do Chelsea. E o Davi Luiz, ele estava machucado e ele cobrou um dos pênaltis. E ele marcou, né? Ele fez o pênalti e ele estava com uma lesão, ele estava sentindo dor no momento e ele cobrou o pênalti, né? O Davi Luiz é um cara que costuma cobrar pênaltis nos clubes que ele joga, Vamp. Achou errado não ter sido o Alcaraz, porque tem muita gente falando daquela situação, né? Que pode ter sido, o Davi Luiz jogou com o Felipe Luiz na seleção, no Flamengo, são amigos, tem moral. Eu não vejo assim, porque, de verdade, o Felipe Luiz já mostrou que no Flamengo dele não vai ter esse negócio de broderagem. Mas ele botou o Gabigol pra jogar. Botou porque ele banca o Gabigol e porque ele acredita. Porque ele deu esporro no Gabigol, ele falou, me obedece, seu moleque. Ele substituiu o Gabigol no intervalo agora contra o Atlético Mineiro, mesmo o Gabigol ficando puto. Eu não vejo, de verdade, no Felipe Luiz a broderagem. Eu vejo ele acreditar em alguns jogadores. Eu vejo ele depositar confiança. Agora, acha que merece crítica, velho Vamp? Não acho que merece crítica, não, porque não é futebol amador, né? É futebol profissional. O Felipe Luiz foi muito feliz, já sai determinado, córner, bola parada, pênalti, tudo ali, né? Infelizmente perdeu o pênalti, o Everson foi e pegou. O Alcaraz poderia também ter batido e perdido, né? Quanto a isso, está tudo tranquilo, é tudo do jogo, é normal. Agora, eu sempre prefiro, porque assim, o zagueiro ele treina para defender, você jogando teu bom passe, impulsão, e o atacante e o meia sempre treina para fazer gol, teu último passe. Eu, normalmente, escolheria sempre um atacante para bater o pênalti, um meio campo ofensivo, porque eles treinam para isso. Mas, dentro do plantel, todo mundo treina, ele falou, Davi Luiz treina, aproveitamento muito grande nos treinamentos. Não vejo como porque são amigos, jogou a Copa do Mundo, tá passando pano, não. Tudo tranquilo, dentro da ordem. O Kaique, né, da nossa produção, ele tá me mandando aqui uma informação que ele falou que é importante para essa discussão, que é a seguinte: a última vez que o Davi Luiz havia batido um pênalti em tempo normal tinha sido há 12 anos, pelo Chelsea, na Champions de 2012 e 2013, contra o Nordsjælland. Com o erro diante do Atlético Mineiro, ele tem mais cobranças desperdiçadas, 3, do que acertadas na carreira, 2, durante os 90 minutos. É a informação aqui que o Kaique me manda. E aí, né, claro, o Felipe Luiz não vai ter esse retrospecto do Davi Luiz, né? Felipe Luiz, ele falou, ele viu pelo treino, treinou bem. Pela maturidade, querendo ou não, é um dos líderes desse grupo mesmo sendo reserva. E ele estipulou, ele disse que ele estipulou, entendeu? Então aí, eu acho que o Felipe Luiz já chama a responsabilidade e diz, é um dos cobradores de pênalti do Flamengo. O Felipe Luiz chamou, não foi nada de, não, botou a bola debaixo do braço, quis bater. Não, porque tem muita gente falando, ele quis bater porque está em fase de renovação de contrato. Também não acredito. Não acredito que seja isso, de verdade. Mas gerou-se uma polêmica. A gente vai seguir falando sobre o tema, eu vou chamar o Bruno, o Flávio, mas antes a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bruno, tem alguma polêmica? Para mim não, para mim é polêmica criada. Claro, né, se fosse o Gabigol que estivesse em campo, que é o cobrador oficial do time do Flamengo, aí eu acredito que ninguém bateria, ele ia pegar a bola, ele ia cobrar o pênalti. Mas se o treinador diz que tem 2 cobradores em campo, eu acho que é uma polêmica mais das redes sociais do que da bola mesmo, né, Bruno? Eu também acho que não tem nenhum problema. E ali eles decidiram quem ia bater e o técnico, como ele falou, ele também, é uma decisão também dele, ele também participa. Davi Luiz é um jogador que ele, não lembro dele ter sido cobrador oficial de nenhum time, mas é um cara que bate bem na bola, fez um gol de falta semana passada contra o Cruzeiro. Outro pênalti que eu lembro que ele cobrou importante, não foi com bola rolando, né? Foi já em decisão por pênaltis, foi na Copa do Mundo de 14, no Mineirão, Brasil e Chile. Ele bateu um pênalti lá e fez o gol nas oitavas de final.
Então, acho que não tem nada de fora do normal Davi Luiz cobrar um pênalti. É um cara que pode ser um cobrador. Não estava o Gabigol, não estava o Pedro, que são caras que cobram pênalti. O Pedro nem tem um aproveitamento tão grande assim nos pênaltis, mas é um cara que bateu pênaltis esse ano, não estava em campo. O Arrascaeta também não estava. Então, não tinha tanta opção. Eu não vejo nenhum problema, não. Acho que não tem nada de anormal nisso, não.